Agora vamos falar sobre um outro assunto suscitado no mesmo vídeo do Blablalogia, que é basicamente o motivo pelo qual eu desaprovo a terapia hormonal realizada em jovens. Então, uma coisa que acho que é Emílio, chamado Emílio, né, falou no seu vídeo sobre essa questão da terapia hormonal ser um direito, né, é com relação a uma suposta nova pesquisa que apontaria que as pessoas que fazem a transição geralmente não voltam atrás. Então, quando a gente fala de transgeneridade na infância e na adolescência, pelo menos a maioria das pessoas que são identificadas como trans geralmente retrocede ou simplesmente reverte essa condição na adolescência. Então, parece que esses dados mudam quando você tem a inserção desse outro elemento aí, que é da terapia hormonal. Então, quando a pessoa passa pela terapia hormonal, ela tem menos chances, aliás, isso é reduzido significativamente, né? Então, ela tem menos chances de voltar atrás na sua decisão. E a gente vai estar basicamente abordando aqui eventuais motivos que podem ocasionar essa posição, né? Então, o título aqui é Terapia Hormonal Nova Cura Cis. Eu escolhi esse título para chamar a atenção mesmo, porque é basicamente no que implica, seja essa a intenção ou não, mas trata-se de uma espécie de nova cura cis, mas já vou estar explicando agora. A cura gay. Então, como de praxe, a gente vai fazer a leitura do texto e, logo em seguida, a conclusão. Então, em uma recente matéria do jornal Brasil de Fato, foi noticiada uma pesquisa que identificava 26 métodos da chamada cura gay, uma tentativa de reverter a condição homossexual entendida como uma doença. A pesquisa, que entrevistou diversas pessoas, enfatiza o relato de um homem homossexual que apenas foi reconhecer a sua homossexualidade aos 38 anos, e que antes disso, ao já vir sinalizando a sua condição, passou por tentativas coercitivas de curá-la, através do método religioso. A cura gay, na verdade, se refere a qualquer método que tente converter a condição de orientação sexual homossexual de uma pessoa, havendo mais de um, como método religioso, de exorcismo, psicoterapias, hormonoterapias e incentiva a prática de relações heterossexuais. Todavia, com o plausível consenso científico de que a condição não pode ser revertida e nem mesmo existe motivo para se tentar fazer isso, os métodos são rechaçados e também criminalizados, dado que a condição não é entendida como uma doença nem como algo que traga algum malefício para a pessoa, mas que, na verdade, a sua repressão é que traz. Então, muito já se falou sobre a dita cura gay, né, que seriam aqueles métodos de se curar uma pessoa gay, ou seja, de transformá-la em hétero, já comprovados que não têm efeito e que muitas vezes são prejudiciais para a saúde mental do indivíduo, ou seja, quando ele é reprimido, quando a sua sexualidade é reprimida, isso traz alguns problemas para o humor, para a mente, de maneira geral, traz problema para a pessoa, né? Prejudicando a sua vida. Continuando então, aqui a pesquisa, né? Então, pesquisa encontra 26 métodos de cura gay. Então, eu vivia a heteronormatividade compulsória, relata a pessoa, né? Com relação às intervenções terapêuticas, né? Proibidas. Da mesma forma como as condições de orientação sexual, seja ela hétero, homo ou bi, não podem ser consideradas como uma doença por falta de evidências que corroborem com essa visão, as condições das chamadas identidades de gênero também não podem, razão pela qual nenhuma tentativa de modificá-las pode ser realizada. Entretanto, ocorre que, mesmo aparentemente sem intenção, com relação a essas últimas, ao que parece, vem sendo. Embora utilizadas geralmente para fins estéticos, evidências mostram que as terapias hormonais têm efeito também sobre a mente e a personalidade, por meio da sua influência no humor, temperamento, sentimentos e prováveis outras áreas da psique, no momento impossíveis de se mensurar. Então, isso se estende à própria identidade de gênero. Então, tanto a homossexualidade como a identidade de gênero é entendida como condições naturais e que não se enquadra na categoria de doença, porque não faz mal para o indivíduo e nem impede que ele viva, mas ele consegue viver normalmente como qualquer pessoa por meio dessas características, fazendo com que isso não seja identificado como doença e que, portanto, nenhum tratamento seja aplicado nem mesmo tentado, com as consequências discutidas de piorar a situação da pessoa, que naquele momento não está ruim. Então, as intervenções tanto para a homossexualidade, né, como também as orientações sexuais de maneira geral, como também para a identidade de gênero também são vedadas. Não pode fazer esse tipo de intervenção.
Entretanto, ela vem sim ocorrendo sem a intenção, que é o que a gente vai ver aqui na próxima tela. Efeitos psicológicos da terapia hormonal. Pouco se sabe ainda sobre este assunto, mas já se reconhece que os hormônios têm efeitos sobre o comportamento. Eles podem influenciar o humor, o temperamento, os sentimentos, as inclinações, etc. Observa-se o efeito, por exemplo, da testosterona sobre o temperamento, geralmente aumentando a agressividade e também a competitividade, além da autoconfiança e autoestima. A ausência ou diminuição deste hormônio pode provocar, contrariamente, os efeitos inversos, como mais insegurança, baixa autoestima, menos competitividade e mais sensibilidade, por exemplo. Observa-se também o efeito dos hormônios nos transtornos de humor, como a depressão e na libido. Os hormônios têm efeito, portanto, em uma gama de características às quais atribuímos a personalidade, influenciando, portanto, as condições da mesma. Pode-se presumir que o efeito feminilizante ou masculinizante dos hormônios vai além das características puramente estéticas, ou fisicamente estética, né? Que eles trazem mais consequências. A cura cis. Então, a gente vai fazer a leitura aqui da última tela e logo em seguida a conclusão. Levando em consideração essas observações, torna-se evidente que as terapias hormonais podem intervir no desenvolvimento natural da personalidade da pessoa, influenciando, inclusive, conforme a influência dos traços da cultura e de interpretações que se façam sobre a sua identidade, a visão sobre si mesmo, isto é, sobre a sua identidade de gênero, ou o que se chama de identidade de gênero, né? Com base no dado de que a maior parte das crianças identificadas como trans na infância geralmente mudam a sua condição na adolescência e fase adulta, e com supostas pesquisas apontando que esse número é significativamente reduzido quando é feita terapia hormonal, é possível e plausível presumir que as terapias hormonais estejam influenciando a identidade de gênero das pessoas, intervindo e determinando a mesma. Mas a pergunta a ser feita é: existe alguma razão para se admitir essa intervenção? Então, com cura cis, eu quis trazer basicamente a seguinte indagação. Ser cis agora virou um problema? Virou uma espécie de doença para que, por meio dessas terapias, né, se evite se chegar a essa condição? Por causa do seguinte, qual que é o raciocínio aqui? E é bem simples, né? Se os hormônios eles têm essa capacidade de influenciar também a personalidade, ou seja, a forma como a pessoa é psicologicamente falando ou personalisticamente falando, logo ela também não teria capacidade de definir a identidade de gênero, já que identidade de gênero é uma coisa com a qual a pessoa se identifica conforme as características da sua própria personalidade. Então, se uma pessoa, por exemplo, não que a identidade de gênero exista, e principalmente como mulher e homem, né? É um salto lógico. Mas a gente pode pensar que, se uma pessoa é mais feminina, ela vai se ver como com base na teoria de gênero, como mulher. Se for mais masculina, ela vai se ver como homem. Porém, se esses hormônios têm a capacidade tanto de alterar a aparência, como também de influenciar nos traços da própria personalidade, quem é que vai definir a identidade de gênero da pessoa? Como é que ela vai se ver? Ela vai se ver com base nas características que ela realmente possui ou que está desenvolvendo. E se essas características estão sendo dadas pelos hormônios, logo os hormônios é que vão definir essa identidade de gênero. Então, como é que pode ser lido, por exemplo, esse novo estudo aí que o Bibliologia parece possuir, né? Ou que depois ele disse que vai colocar. Seria por este motivo que, na verdade, as pessoas não estão voltando atrás na sua condição? Então, veja que muitas crianças são identificadas como trans na infância, né? Ou muitas pessoas são identificadas como trans na infância e na adolescência e fase adulta elas mudam essa condição. Aí, ao inserir esse novo elemento, que é da terapia hormonal, parece que isso mudou. Então, foi reduzido significativamente o número de pessoas que voltaram atrás da sua condição, de trans para cis. E aí, por que que isso aconteceu? Essa é a razão, basicamente, pela qual eu sou contra a terapia hormonal na adolescência e também na fase infantil, já que ela também acontece. Não por meio da aplicação ou da ingestão de hormônio propriamente dito, mas pelo bloqueio de puberdade, que acontece ali basicamente na pré-adolescência. E pré-adolescência ainda é uma fase da infância, né?
Então, com 11, 12 anos, quando a pessoa passa a desenvolver ali os primeiros traços da adolescência, é quando é feito o uso dos bloqueadores hormonais. Então, a terapia hormonal ela ocorre desde a infância, passando pela adolescência. Agora, novamente, existe razão para se admitir essa intervenção? Porque, veja, se você deixar que a pessoa se desenvolva naturalmente, ela pode ser ou trans ou cis. Mas se você intervir na vida dela fazendo uma terapia hormonal, você vai estar determinando o que ela vai ser, independentemente de como o organismo dela ia se desenvolver naturalmente. Então, é claro que se você ficar dando hormônio feminino para uma pessoa e essa pessoa se feminizar, ela vai ficar se vendo o tempo todo como uma mulher. Por quê? Porque ela ficou feminina. Só que ela não teria ficado se ela tivesse o seu desenvolvimento natural de repente. Porque às vezes com a influência dos hormônios aí na adolescência, essas condições mudam na adolescência e na fase adulta. Então talvez ela não se visse daquela maneira. Mas com a ajuda dos hormônios, é claro que ela vai se ver. É por isso que ela acaba não voltando atrás na transição. Então a gente tem gente que tenta fazer a transição e se identifica com a condição de trans, e aí depois de um tempo acaba voltando atrás, fala, não, isso aqui não é bem como eu era, né? Aí talvez pense assim, era uma fase, etc, etc. E de fato pode ser. E essas mudanças elas ocorrem principalmente nesse período de transição da infância até a fase adulta, em que, como a gente já viu, existe ali uma série de modificações fisiológicas com influência dos hormônios na adolescência, propriamente dita, né? Então, na adolescência, a pessoa sofre ali uma intervenção hormonal, só que é natural, que se espera aquilo dali, e que a pessoa tem que passar por aquilo dali. Então, ela passa pela fase da puberdade, em que ela vai ser basicamente ali atacada com uma chuva de hormônio, que todo mundo já conhece, e vai desenvolver as características dessa hormonização, por assim chamada, natural. Enquanto que se você fizer essa intervenção, aí sim, se a pessoa sofrer a própria modificação naturalmente, ela pode ou não se tornar trans na fase adulta. Se você fizer a transição, como os próprios dados mostram, provavelmente ela vai ser trans. Mas não porque ela já seria trans ou porque ela é realmente desde a infância. Como eu coloquei, é difícil você dizer que uma criança é trans por causa das mudanças que ela vai sofrer no decorrer da vida. Foi basicamente por causa da intervenção que foi feita no período da adolescência. Isso é praticamente contra a liberdade da pessoa de ser aquilo que ela realmente é, que é por isso que eu coloquei. Então, eu coloco a questão da cura gay ali no começo, justamente para se comparar. Então, porque se a cura gay é uma coisa que a gente acha abusiva, por quê? Porque faz uma intervenção na natureza da pessoa, naquilo que ela é desde a sua infância, ou que tem desenvolvido em qualquer fase da vida, mas espontaneamente, se a gente acha isso errado, então deveria achar errado também o que aqui, embora não se tenha intenção, provoca o efeito de uma cura cis, porque simplesmente proíbe que a pessoa seja cis. Através do quê? Através de uma intervenção terapêutica, que é essa intervenção hormonal. Então, poderia se chamar isso de uma espécie de cisfobia? Existe alguma razão para você não deixar que a pessoa tenha a possibilidade de ser cis, mas obrigá-la a ser trans? Essa é a discussão que a gente traz nessa apresentação, né? Porque isso seria uma espécie de nova cura cis. A pessoa não pode mais ser cis. Por quê? Porque ela vai ser obrigada a ser trans por meio da terapia hormonal, geralmente induzida a ela, né? Incentivada, induzida a ela, desde essas fases aí. Porque o próprio Blabologia ele coloca que é a favor da hormonoterapia na adolescência, porque as pesquisas, né? Essas pesquisas tendenciosas que devem ser questionadas apontam que faz muita diferença que a pessoa passe pela transição na adolescência. Por que será, né? Por que será? Então, ele diz que se a pessoa passar pela transição na adolescência, ela tem menos chance de lá na frente se arrepender e querer voltar atrás. Ou seja, se ela se identificava como trans, ela agora passar a se identificar como cis. Existe menos chance dela fazer, de mais chances ou menos chances dela fazer isso se ela passa pela terapia hormonal. Por quê? É difícil imaginar? É difícil deduzir? Não é? Então a pessoa se vê conforme as características que ela possui.
Agora, ela só erra ao entender essas características como de uma identidade de gênero, especialmente de homem e mulher. Então, se você ser mais masculino não te faz homem, e você ser mais feminino não te faz mulher. Portanto, você está nesse momento mais masculino, mais feminino não vai te fazer nenhum dos dois. Ainda assim, a pessoa vai fazer esse salto aí, né, para entender a sua dita identidade de gênero, que é essa, essa identidade com base naquilo que a pessoa interpreta, né, de uma determinada identidade. No caso do homem e mulher, né? Então, o que que vai definir aqui? O que está definindo aqui o que a pessoa vai se tornar? É a terapia, ó. E veja que essa intervenção ela é bastante incisiva, né? Portanto, fica aqui esse questionamento para quem é a favor da terapia hormonal na adolescência. Basicamente, você está impedindo que a pessoa se torne aquilo que ela poderia se tornar. Mais do que você está simplesmente, literalmente provocando uma drástica transformação na natureza da pessoa. Então, ela nasceu de um jeito e ela deveria se tornar algo, que se você deixar ela vai. Mas com essa intervenção, ela vai se tornar uma outra coisa, que vem sendo incentivada, induzida, basicamente por as pessoas que defendem esse tipo de tratamento na infância e na adolescência. Então fica aqui essa pergunta, se existe alguma razão. Se existe alguma razão plausível que seja colocada, porque veja bem, se não há nenhum problema nem com a pessoa trans e nem com a pessoa cis, logo não há razão para você fazer nenhum tipo de intervenção que vai provocar uma condição ou outra, mas deixar que a pessoa se desenvolva aí por ela mesma, né? Possua essas condições espontaneamente. Agora, se para você ser contra a cisgeneridade, portanto, sempre tentando determinar, sabendo que você está fazendo isso, já que agora eu tô mostrando, sabendo que você está fazendo isso, evitando que ela se desenvolva, logo poderíamos ver aí alguma espécie de cisfobia, ou ainda, por meio da cisfobia vem essa forma de tratamento, que seria a cura cis, porque a hormonioterapia já é algo utilizado para o tratamento, né, de homossexualidade. Então não quer dizer que ela não foi tentada. Então no começo, por entender a sexualidade como uma coisa hormonal e tem influência dos hormônios também, foi se tentado fazer terapias hormonais para mudar a orientação sexual de uma pessoa. Então a gente já viu que isso não tem um efeito decisivo na orientação sexual, mas parece ter uma influência muito grande na personalidade e, por consequência, no que é chamado de identidade de gênero. Então, existe aqui, no segundo caso, esse fator é um determinante. Mas ainda assim, se aplica, né? Então, mesmo talvez sem intenção, esteja se fazendo esse tipo de intervenção, no caso eu não gosto de chamar essa palavra, né? Identidade de gênero, porque, como eu falei, identidade de gênero é a identidade que se compreende como uma figura se masculina ou feminina ser homem ou mulher, mas não é bem isso daí. Existe o efeito sim na personalidade, e através justamente da interpretação que a pessoa faz da sua própria personalidade, ou seja, através dos traços da cultura e das interpretações que são feitas, né, por meio, por exemplo, de ideologias como a ideologia de gênero, ela vai se ver como uma coisa ou como outra, mas na verdade não estaria dando exatamente essa identidade. A única coisa que os hormônios estão fazendo é te tornando um pouco mais feminino ou mais masculino, dependendo do que você está tomando ali, né? Um pouco ou muito. Então, com a influência que a gente já conhece e aquela que a gente desconhece, ou que pode existir e a gente desconhecer, né? Os hormônios têm essa imensa influência sobre a própria personalidade, alterando o temperamento, alterando os sentimentos, alterando todas as características que comumente atribuiríamos a personalidade. Então, dependendo de como a pessoa é, inclusive ela tendo diferença desses traços, a gente vai dizer que ela tem uma personalidade específica e que poderia ser enquadrada como uma masculina, mas feminina. Por exemplo, a competitividade. Então, a competitividade é uma coisa que a gente considera o quê? Mais masculina, né? Toda a sociedade considera a competitividade uma coisa mais masculina. Portanto, se alguém é mais competitivo, a gente vai dizer que essa pessoa é mais masculina. E através dessa interpretação que ela vai fazer de si mesma por meio dos traços da cultura e de qualquer eventual teoria ou ideologia, ela vai se ver de maneira mais masculina. Porque ela possui uma característica masculina, mas que pode ser dada a ela por meio de hormônio, e não que ela teria naturalmente. Então aquilo dali não é, por assim dizer, a essência dela, né? Aquilo dali é uma intervenção.
Então você pega ali, por exemplo, a testosterona, que vai deixar a pessoa mais competitiva. Então, deixando mais competitiva, vai deixá-la, portanto, mais masculina. Todo mundo vai ver ela de maneira mais masculina. A própria pessoa eventualmente, também vai se ver masculina. Ao se ver masculina, ela vai se ver como um homem, né? Com base na teoria de gênero, na ideologia de gênero. Ela vai se ver como um homem. Mas não um homem que ela seria desde o começo. Um homem que está sendo colocado nela por meio dos hormônios.